possamos todos, nesta hora, acalmar o nosso coração, a nossa mente, elevando o pensamento até o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que interceda por nós, que nos envolva com Teu amor, com a Tua luz, afastando de nós todo perigo, toda enfermidade, limpando o nosso coração, permitindo assim possamos caminhar mais livres, com mais confiança, com mais fé, aprendendo a amar ao próximo, aprendendo a usar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, este Mestre bondoso, que só quer o nosso bem, que nos protege, que nos ilumina, que deixou-nos na terra tudo aquilo que precisamos, e que nós, aqui presentes, possamos cada vez mais ser abençoados por Ele. Mestre Jesus, que a Tua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Agradeço a Jesus a oportunidade de estar aqui de novo, nessa casa tão bonita, tão agradável, e para falar aos amigos de um tema extraordinariamente importante. Não é preciso dizer da excelência da obra da psicografia de Chico Xavier para a doutrina espírita. E dentro desta obra, em destaque, estão aqueles próprios livros que foram trazidos de autoria do seu próprio guia espiritual, Emmanuel. Pois é, num destes livros, chamado Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz, segundo ele mesmo lá no próprio prefácio do livro, a transcrição de um manual que é usado nas escolas espirituais para ensinar a nós mesmos antes da reencarnação. Olha que bacana. Nós estudamos esse manual lá, chegando aqui temos acesso a esse manual novamente para lembrar de como nós podemos e devemos lidar com os nossos próprios pensamentos aqui na Terra, a fim de obter excelentes resultados. E por falar em excelentes resultados, o Espiritismo nos funciona como uma ferramenta fantástica de produção, melhoria, aplicação e compreensão de pensamentos. Recentemente eu tive a oportunidade gostosa, lá no interior do estado, de visitar a casa de um artesão. Trabalha em madeira, pedra-sabão, diversos materiais. Naquele dia ele entalhava o retrato de Kardec em uma peça de madeira por encomenda. Enquanto conversávamos, ele trabalhava, houve um pequeno acidente. Ele acabou arrancando uma lasca maior do que desejava na madeira. E aquilo, na hora, eu pensei, falei, e agora? Perdeu a peça? E com toda a tranquilidade do mundo, pegou a peça que não deveria ter sido arrancada inteira daquele modo, examinou o buraco que fez, abriu uma pequena vasilha assim, de alguma substância que deve ser uma cola, por sinal com um cheiro muito ruim, mas pegou um pincelzinho minúsculo, colocou a cola no lugar, na matriz, colocou um pouco de cola na peça arrancada, ajeitou ela lá de novo, colocou para secar, e ele falou assim, isso é a madeira me avisando que só posso continuar amanhã. O trabalho terminou por hoje. E eu, por curiosidade, perguntei a ele, por que o senhor não continua o trabalho nos outros cantos da peça? Aí ele falou assim, não, porque dá vibração. Eu preciso deixar a cola descansar para ter certeza que amanhã está muito seguro. E mesmo assim, amanhã eu terei que ter um trabalho especial nessa parte, porque agora a região ficou mais frágil para chegar à perfeição que eu exijo dos meus trabalhos. Eu terei que ter um trabalho
adicional e especial. E isso tem tudo a ver com o nosso trabalho de burilar nosso próprio pensamento também. No livro que vos fala de Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, a sua primeira frase, no capítulo 1, vai nos dizer assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, para que serve um espelho? Se não para mostrar a imagem do próprio observador, de quem observa. Serve para mostrar a imagem de quem observa, para a pessoa observadora. Ora, se a mente é o espelho da vida, então ela não mostra para mim o mundo como ele é, ela mostra a mim mesmo projetado no mundo. Explicado de outra forma, a mente é a casa dos pensamentos, onde eles são produzidos, melhorados, cultivados e percebidos nesta casa maravilhosa que Deus nos emprestou. Estão os nossos próprios pensamentos, ou seja, o modo como nós vemos as pessoas, as coisas, as situações, as dificuldades, as doçuras e amarguras da vida. Só que ela não nos mostra a vida como ela é, ela mostra a vida como nós somos. Tanto é que em situações muito semelhantes, alguém se depara com determinada situação adversa e faz o quê? Identifica um problema antigo, repetido e começa a lamentar. Está vendo? Estou eu de novo na mesma dificuldade. É o meu karma, eu tenho que carregar esse sofrimento. Oh, meu Deus, quanta dificuldade repetida, quanta resistência contra mim no caminho da vida. Chama outra pessoa, se depara com a mesma situação difícil, embora repetida, e já produz os seguintes pensamentos: que bacana, já passei por essa situação antes, aprendi várias coisas, estou passando por ela de novo, só que agora mais experiente, e dessa vez vou me sair muito melhor, obrigado Deus. Modificou completamente a vivência da experiência. Um tem a vivência do lamentador, do desanimado, e o outro tem a vivência do ser desperto, acordado, disposto. Um pouco antes, nós estávamos aqui fazendo a canção da oração de São Francisco, e me ocorreu a seguinte ideia. São 7 elementos de que ele fala lá. Tristeza, desespero, 7 elementos. Mas em todos eles, ele não diz que eu dê, ele diz que eu leve. Ora, é muito diferente a tarefa de dar e de levar. Aquele que dá, precisa de ter para dar. E então, se eu não me sinto rico o suficiente, quer do ponto de vista material ou espiritual, para dar alguma coisa, eu não me sinto capaz de colaborar na obra de Cristo onde eu vou. Mas se eu aceito o que diz a música, que eu sou apenas quem leva, aí a situação é diferente. Algo parecido com a parábola do semeador. Por acaso, na parábola do semeador, foi dito assim: o cara plantou alguma coisa, colheu, separou a semente, guardou e foi semear? Não. A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. Não diz que ele precisava de ter sementes. Lhe foram dadas. E foram disponibilizadas.
estavam disponíveis para que ele levasse. A tarefa dele era levar a semente onde vai. E é a mesma ideia que está na oração de São Francisco. Veja que são duas categorias de pensamento muito distintas. Uma, eu não estou fazendo a tarefa de Cristo onde eu vou, porque eu não tenho nem para mim, estou me sentindo triste, desanimado, desorientado, eu sou tão pobre. No outro pensamento, eu não preciso ter, preciso estar disponível. E onde eu for, através do santo exercício da mediunidade, Jesus falará através de mim, Ele sorrirá através de mim, Ele acalmará as pessoas através de mim, Ele ajudará as situações a terem reconciliação através de mim, e eu não preciso estar condicionado, capacitado totalmente para mim. Como diz o ditado popular, Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Mas veja que de nada adianta Deus me escolher para ser um de seus semeadores do mundo, se eu não me escolho todos os dias. Vejamos, quando eu acordo pela manhã, qual é a primeira tendência de pensamento minha? Se eu estou numa fase difícil da vida, minha primeira tendência de pensamento é de desânimo. Ah, não, meu Deus, de novo. Vai começar tudo de novo. Vou enfrentar aquela situação toda de novo. No entanto, se eu já sou um ser instruído, se eu já recebi o ensinamento do pensamento e vida de Emmanuel, se eu já recebi o Consolador, eu imediatamente corrijo o pensamento. Vou enfrentar. Só que ontem eu aprendi muito enfrentando essa situação. Durante a noite eu estive com a espiritualidade superior que me capacitou. Eu fui instruído. E no momento de enfrentar a dificuldade vai surgir uma inspiração, uma intuição, e eu vou ser conduzido a resolver de uma vez por todas essas situações difíceis, para não ter que repeti-las novamente. E essa categoria de pensamento faz muita diferença para o sucesso de todo o dia. Porque aquele que começa o seu dia no pensamento do desânimo e leva o pensamento do desânimo, da tristeza, da má vontade para o longo do seu dia, é isto que ele encontrará. Nos ensina André Luiz nas suas obras, e lá no filme Nosso Lar, o 1, bem no finzinho do filme, tem uma fala de Narcisa que sintetiza muito isso que está em toda a obra de André Luiz. Tem um momento lá que Narcisa, já quase no fim do filme, fala assim: nós, os espíritos em evolução, não nos podemos esquecer sempre de que o pensamento é quase tudo na solução das nossas dificuldades. É quase tudo. Durante muito tempo eu fiquei me questionando o que falta então. Se é quase tudo, não é tudo. Falta alguma coisa. O que era? E eu perguntava, estudava, questionava, pedia inspiração divina. Eu desde criança raramente tenho clarividência, mas clareaudiência quase que o dia todo, desde 8 anos de idade. Aí, num belo dia, de tanto fazer essa pergunta, o que falta além do pensamento para solucionar todas as dificuldades? Eu percebi a presença doce de um Senhor do meu lado e ria de mim. Ele ria gostosamente. Aí eu fiquei meio constrangido, perguntei qual é a graça. Ele falou assim: é tão óbvia a sua pergunta. Na hora eu lembrei que pergunta. Ele falou assim: é tão óbvio e você não consegue ver? Eu falei: não,
faça-me o favor de me orientar então. Ele falou assim, falta serviço. Só pensar não vai adiantar. Você vai ter que agir. Você vai ter que fazer quando não quer. Você vai ter que levantar quando está desanimado. Você vai ter que procurar um novo caminho quando o caminho que você trilhava se mostrou impedido. Você vai ter que levantar a parede quando o vento a derrubar. Você vai ter que consertar o equipamento quando ele quebrar. Você vai ter que orientar mais uma vez quando a pessoa falhar de novo. Você vai ter que perdoar de novo quando falharem contigo de novo. Aí ele falou assim, porque é isso que nós estamos fazendo por você há séculos, por que você estaria livre de ter que fazer isso também? O santo esforço nosso de cada dia. E aí eu na hora entendi, é mesmo, era óbvio. Não basta pensar bem. É preciso executar bem. E curioso, isso também é um pensamento. Isso também é o pensar bem. Quando eu entendo que não basta pensar bem, mas eu preciso me esforçar para executar melhor, isso é um pensamento, isso é um entendimento aprimorado e que nos é legado, é no Espiritismo, não é em outro lugar. Os outros irmãos nós foram chamados para ser evangelizados em outro lugar, e está tudo certo. Um dos grandes amores da minha vida é evangelizado dentro da Igreja Católica. E eu digo para ela, filha, é lá que você sente paz, é lá que você vai ser evangelizada, vá. Você não precisa continuar na religião que os seus pais te ensinaram. Outros vão ser evangelizados no budismo, outros na Umbanda. Alguns nem seguem religião, seguem uma filosofia qualquer e vão ser evangelizados lá. Vão ser esclarecidos lá. O local não importa, a fonte não importa, a denominação não importa. O que importa é o seguinte, é nós compreendermos que sem a produção de pensamentos nobres, nós teremos vida de plebeu. Isso é uma metáfora. Se eu não tenho uma produção de pensamentos nobres aqui, eu tenho uma vida escassa. Escassa de bons relacionamentos, porque é aquele que não produz pensamentos cada dia melhores, não encontra oportunidades de ter relacionamentos melhores com as pessoas com as quais já convivia e não encontra pelo caminho pessoas mais evoluídas para ter relacionamentos bons. Aquele que não produzir pensamentos melhores não vai melhorar de saúde do corpo, esquece. Porque quem não tem pensamentos melhores não vai fazer a educação alimentar direitinho. Não vai, o pensamento é antigo ainda. Ainda é o pensamento viciado. Não vai conseguir deixar de fazer o uso das substâncias que prejudicam a saúde do corpo. Não vai conseguir dormir em paz. Como é que o corpo vai ter saúde sem dormir em paz? Não vai conseguir evitar situações de estresse que nos adoecem, porque o pensamento ainda é antigo, adoecido. Ele ainda é viciado, ele ainda repete os mesmos erros do passado. Aquele que não aprimora os seus pensamentos no cotidiano, como o bom artesão, que exige da madeira uma forma aperfeiçoada, ele não vai ter uma carreira profissional ascendente. Não vai. Eu trabalho com liderança, gestão de pessoas e treinamentos
há mais de 30 anos, eu já vi isso. Pessoas com capacitação inferior entram e dentro de alguns anos ascendem a posições melhores do que outros que têm uma capacitação superior, treinamento superior, qualificação, diploma, mas não ascendem, porque não aceitam aperfeiçoar os pensamentos necessários para ser um bom líder, para ser um bom servidor, para ser um bom realizador. Pessoas que não aperfeiçoarem os próprios pensamentos, como o bom artesão, que exige da madeira da vida, a forma aperfeiçoada, tampouco vai ter uma mediunidade equilibrada. Não tem mediunidade equilibrada para quem produz pensamentos de mágoa, de rancor, de ressentimento, de maledicência. Não vai ter mediunidade equilibrada. Não vai andar com um Bezerra do lado. Não vai ter do seu lado a companhia de um Eurípides de Barçanufo, de um Chico Xavier, porque não produz um pensamento no nível que possibilite esses irmãos superiores participarem de nossa vida. E por fim, pessoas que não exigirem da sua madeira mental a forma perfeita, ou seja, os pensamentos nobres, aqueles que não exigirem que a sua vida mental produza pensamentos nobres, também não vai ter a saúde aqui, aquela tranquilidade de quem deita e simplesmente dorme. Quantas e quantas dezenas e centenas de vezes eu já recebi este questionamento, este pedido de orientação, me ajuda, como é que eu faço para dormir bem? E quantos eu vi evoluírem na sua questão da sua saúde emocional e passar a dormir bem, fazer uma excelente digestão, desenvolver a bioenergia de novo, porque aceitaram mudar algumas categorias básicas de pensamento. E aqui eu vou legar para vocês de uma forma simples as 4 categorias básicas de pensamento que precisam ser aperfeiçoadas. Aperfeiçoou essa, já está no caminho que vai levar às outras, com tranquilidade. A primeira, eu saio do pensamento do vitimista e vou para o pensamento do filho honrado de Deus que recebeu oportunidades magníficas de servi-lo. Não é a oportunidade de realizar sonho meu, não vai ser realizado. Talvez vai doer isso que eu tenho a dizer para os irmãos e as irmãs aqui encarnados e desencarnados. Se nós estivermos esperando realizar nossos sonhos aqui na Terra, querido, uma notícia. Não, nós não viemos para isso. Nós viemos para realizar os sonhos que Cristo sonha para nós todos os dias, quando Ele nos coloca as suas sementes na mão para levar por aí. Então eu tenho que sair do pensamento do vitimista para ir para o do semeador. É a primeira categoria básica de pensamento que eu preciso optar, e é uma opção, é uma escolha. Cada um tem que escolher isso todos os dias. A segunda categoria de pensamento, eu tenho que abandonar a ideia de que eu sou pobre, fraco, desprovido, incapaz. Sou mesmo. Mas não devo ficar pensando nisso. Eu devo focar a minha mente na ideia de que eu estou aqui pelo Senhor. Não importa se eu sou pobre, Ele tem todos os recursos. Se eu sou o semeador dele, os recursos estarão disponíveis. Não importa se eu sou fraco, eu estou por Ele. Onde eu for, a força
me acompanhará. Não importa se eu não tenho conhecimento, inteligência, talento, quando for necessário, Ele me proverá. Eu sou o médium de Deus, onde eu vou. Está consolidada a segunda categoria de pensamento que nós espíritas somos ensinados a mudar. Está lá no Pensamento e Vida, é só ler ele depois. Está tudo lá. Esse que vos fala não está inventando nada. E na terceira categoria, Emmanuel vai nos falar assim: nós temos que tirar o olho dos interesses imediatos da vida. O tempo não é esse. O tempo não é o do calendário. O tempo não é o do relógio. O tempo divino realiza num minuto muito mais do que eu poderia realizar numa vida inteira de esforços. Quantos são os que testemunharam que tiveram um minuto ao lado de Chico Xavier e nunca mais foram os mesmos? Podemos dizer a mesma coisa dos grandes outros homens da vida. Um minuto que mudou radicalmente destinos. Isto mostra que o tempo de Deus para realizar aquilo que é necessário não é o calendário. Eu não preciso me preocupar com o calendário. Está passando o tempo, não estou conseguindo bater a meta. É porque não é para bater. É apenas para eu me manter na consciência do servidor que faz o seu melhor sem ter que garantir a colheita. Porque talvez no tempo em que eu imagino que é o ideal, nem é para ter colheita. Eu tenho um testemunho para dar pessoal disso para vocês. Um amigo do coração, que há 3, 4 anos atrás, perdeu a terra para o banco, perdeu a fazendinha, a casa de campo, a colheita, perdeu tudo por causa de um enchente. Ficou sem nada e entrou no desespero, depois de acolhido por nós, ajudado, orientado, trazido para cá, para a capital, treinado, qualificado, orientado. Aí hoje é um dos nossos melhores gestores. Hoje ele tem não só um, mas 4 supermercados grandes de Goiânia sob a gestão dele. Ele não é gerente de um só, mas agora é de 4. O tempo de Deus não era para ele ser agricultor mais, aquela era tinha terminado. Aquela era foi do avô dele, a terra foi do avô dele, na verdade foi do bisavô, foi do avô, foi do pai, mas não era o tempo dele. E foi preciso que alguém mostrasse isso para ele, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A direção de Deus não é a nossa, mas nós somos os semeadores. Esse pensamento nos torna ricos, saudáveis, prósperos, seguros, felizes. E por fim, Emmanuel vai fechar o seu livro extraordinário, com chave de ouro, onde ele nos fala do 4º e último pensamento básico que nós precisamos mudar para sermos tão felizes quanto é possível nessa vida. Tão felizes quanto é possível. Ele nos fala, além de lá no primeiro pensamento eu deixar a lamentação para aceitar a posição de semeador, eu tenho que dizer todos os dias para Jesus: Senhor, esses olhos não me pertencem mais. Eu quero que este coração enfraquecido, adoecido, pare de olhar o mundo no modelo antigo e adoecido, e esses olhos passem a ver o mundo através do teu modelo. E isso é extraordinário, queridos. Isso faz uma revolução tão grande na nossa vida. Basta lembrarmos da samaritana no poço de Jacó. Quem era aquela mulher? Nada. Largada, esquecida, explorada, humilhada, provavelmente cadavérica.
não tinha nem o que comer direito, indo longe buscar água no posto, carregando nas costas, e ela ouvir Cristo dizendo: eu vim aqui hoje só para te ver, eu não vim para mais nada, mulher. Entenda, você bebe dessa água hoje, você vai ter sede amanhã, mas se você beber da água que eu te der, você nunca terá sede novamente. Muita gente até hoje ainda está achando que a água é a água, a H2O que a gente toma. Não, essa é a água do Poço de Jacó. Tem sede depois. A água que Cristo quis legar a ela foi uma compreensão. Que compreensão? Ele falou assim para ela: são chegados os tempos que não se adorará Deus mais em templos. Isso acabou. Eu vim para iniciar uma nova era. Deus será adorado agora na minha figura, em toda parte, em espírito e verdade, para aqueles que quiserem estar comigo. É simples assim. Você só tem que aceitar. Você só tem que aceitar. E aí cabe-nos essa escolha todos os dias, queridos. A minha mente, que Emmanuel disse, o espelho da vida em toda parte, ela vai me mostrar o quê? O choro do mundo? Ela vai me mostrar motivos para desanimar, para reclamar, vai me mostrar o defeito do meu irmão, a falha da minha irmã, a imperfeição, a falta. Ela vai me relembrar dos prejuízos que eu tive no passado, das decepções. Ou a minha mente, daqui em diante, ela vai mostrar a mim mesmo, diante de Cristo, todos os dias, perguntando: e então, Senhor, cadê o meu saco de sementes? Eu preciso de ir semear. Onde é que elas estão? Dai-me, e eu as levarei em toda parte. Todos aqueles que encontrarem comigo no caminho, seja encontrar porque o meu corpo físico esteve perto dessa pessoa no dia a dia, seja encontrar porque eu me lembrei dessa pessoa, ela está lá longe, mas todos aqueles que fizerem contato com o meu campo de energia, receberão uma irradiação tão doce, tão segura, tão serena, que as suas vidas jamais serão as mesmas de novo. Por virtude sua, Senhor, não por minha, porque eu sou apenas o teu semeador. Obrigado. Vamos todos então elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pelas palavras que ouvimos hoje, esses ensinamentos, lembrar que nós somos os responsáveis pela nossa evolução, únicos responsáveis, que possamos estar sempre semeando, dispostos a quando Jesus nos chamar, que tenhamos a nossa atitude. Pedimos então ao Senhor que nos abençoe a todos, que possamos receber o que viemos buscar, que saímos daqui melhores, um pouco mais aliviados, e que possamos, Senhor, estar sempre caminhando na sua direção, e que assim seja.